Sejam então bem-vindos ao Museu de Serralves. Sejam bem-vindos a esta conferência, Regenerar o Futuro, Estratégias para Cidades e Indústrias Circulares. Esta é uma organização da Associação Smart Waste de Portugal e também da Fundação de Serralves. Eu sou o Nelson Ferreira, vou guiar-vos ao longo desta tarde. Faço parte da equipa do Observador, é também para nós um grande orgulho ser media partner desta conferência. As sociedades hoje em dia enfrentam um desafio global, que é a urgência em avançar para um paradigma mais sustentável e cada vez mais circular. Mas como é que nós poderemos fazer esse caminho até 2050? Quer nas nossas cidades, quer nas nossas indústrias, quer nas nossas empresas. E é isso que vamos tentar perceber aqui ao longo desta tarde, através de painéis e de keynotes com realmente quem percebe desta matéria. Para as primeiras notas de hoje, contamos nesta sessão de abertura com Ana Pinto, é Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação de Serralves. Seja muito bem-vinda e pedia então a presença da Ana Pinto para as primeiras notas da sessão de introdução. Ana Pinto, perdoa-me o erro ortográfico. Força. Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Direção da Associação Smart Waste Portugal, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sra. Diretora Executiva, Senhoras e Senhores oradores e a todos os que aqui estão para assistir e participar de alguma forma nesta conferência. Boa tarde a todos. Desde 2020, que a Fundação de Serralves e a Associação Smart Waste Portugal se associam à volta de uma causa comum, a valorização da economia circular como modelo económico mais sustentável para a construção e transição da sociedade contemporânea. Esta é já a terceira conferência organizada em parceria entre as duas instituições, alinhadas que estão no princípio comum de transformar a nossa forma de vida em convergência com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal. Dados da ONU apontam para que até 2050, quase 70%, mais precisamente 68% da população mundial viva em cidades, o que vai criar uma pressão crescente, evidentemente, sobre a infraestrutura urbana, resultando na escassez de recursos e no aumento das emissões de gases com efeito estufa. Tudo isto irá, claro, agravar problemas como a escassez dos recursos naturais, o aumento demográfico, as alterações climáticas, a ineficiência na utilização de matérias-primas, a produção excessiva de resíduos, bem como o consumo massivo, que são problemas que exigem respostas urgentes e soluções eficazes baseadas na participação ativa de todos na transição para uma economia circular. Precisamente um dos princípios da economia circular é preservar e aumentar o capital humano. E neste âmbito, Serralves cumpre a sua missão com a conservação de um parque histórico com 100 anos e a promoção da sua biodiversidade, esta biodiversidade tão rica que aqui temos em contexto urbano, e é algo que fazemos todos os dias ao longo do ano e ao longo dos anos. Com uma área de 18 hectares, o parque é um espaço diferenciador, um laboratório vivo para a promoção da biologia do solo e detentor de um estoque de carbono muito importante. Serralves assume, desde a sua gênese, há 35 anos, a promoção, numa altura em que isso não era moda, e Serralves, desde essa altura, desde o primeiro dia, assume como algo
um dos pontos da sua missão, precisamente a promoção da sustentabilidade ambiental. É algo inerente à nossa missão desde essa altura e que tem vindo a ser intensificado na nossa intervenção, não apenas através da programação, mas isso mais recentemente na forma como a nossa estrutura funciona no dia a dia. Mais recentemente, já há muitos anos, mas enfim, mais recente do que os 35 anos na nossa história da educação e sensibilização para a necessidade de vivermos todos de uma forma mais sustentável. Neste contexto, e a título de exemplo, Serralves foi a primeira Fundação Cultural Portuguesa a obter em 2013 o registro do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, EMAS, e, mais recentemente, faz parte da sua agenda um plano estratégico para a sustentabilidade em que, não obstante o grande estoque de carbono existente no parque, que já referi, a Fundação se comprometeu publicamente com o objetivo de aumentar a eficiência nos seus recursos e ainda para que comprometeu-se na redução do estoque de carbono, das emissões não na redução do estoque de carbono, peço desculpa, comprometeu-se com a redução das emissões de carbono, fê-lo publicamente com o objetivo de dar também o exemplo para que outros o possam fazer de igual forma. Esta estratégia foi estabelecida em 2023 com medidas de curto e médio prazo que abrangem diferentes áreas de intervenção. Nas operações, eficiência energética, instalação de mais painéis solares, etc. Estão da área verde, com eficiência hídrica, redução de fugas de água, com muitas outras medidas, exposições e restante programação, tentando que os artistas possam construir parte das exposições cá, em vez de transportar obras, e vários artistas fazem-no assim. Há obras que são feitas com instruções e podem ser produzidas localmente, sempre com o objetivo também de reduzir as viagens e reduzir o transporte de obras, mas muitas outras coisas. Tentar ainda não conseguimos eliminar totalmente, mas tentar, por exemplo, que não sejam construídas paredes falsas para as exposições. É algo que nós temos tentado verdadeiramente que deixe de acontecer, ainda não conseguimos, porque, enfim, os curadores querem continuar a fazê-lo e os artistas, e nós também percebemos isso, mas é algo que vai ter que deixar de ser feito, demora algum tempo, mas é como tudo. E, enfim, os programas educativos, que são muitos na promoção da ciência cidadã, sendo que o BioBlitz, em que muitos que aqui estão também participam, é um grande exemplo disso, entre muitos outros eventos e atividades, e também nas atividades comerciais, evidentemente, escolhendo fornecedores que adotem práticas sustentáveis e materiais amigos do ambiente e promovendo essas vendas dessa forma também. Na comunicação, na redução e produção de materiais em papel, tentando fazê-lo de forma cada vez mais digital e muitas outras coisas. A iniciativa que hoje promovemos, assim como tantas outras que aqui ocorrem ao longo do ano, ao nível de serviço educativo, sempre para públicos muito diferentes, não só para o público adulto, como hoje acontece, mas para as escolas, diria que dos 13 aos 93, como eu costumo referir, programas expositivos, outras conferências, ciclos de conversas, fazemos mesmo muita coisa ao longo do ano. E fazemos para ir de facto de encontro à nossa missão de promover o conhecimento do público sobre esta, que é uma temática fundamental ao nosso futuro. Estamos cientes de que as cidades e as indústrias e serviços respectivos estão associadas a uma intensa capacidade produtiva com as inerentes implicações em termos ambientais, sendo inevitável, temos todos que pensar, é absolutamente inevitável a adoção de soluções circulares que promovam a regeneração dos recursos, contribuindo para a resiliência do sistema urbano e para a mitigação dos impactos ambientais. E tal requer o envolvimento e uma vontade de todos nós, de cada um de nós e em conjunto. Nesse sentido, a Fundação de Serralves aderiu prontamente à iniciativa Pacto para o Clima, criada pelo município do Porto, assim como assumiu, nesta sequência, uma carta de compromisso com esta autarquia, em que nós nos inserimos, com o objetivo do contrato Cidade Climática. Refira-se também, neste contexto, que Serralves integra um consórcio de um projeto europeu, a convite também do município do Porto, que prevê a criação, e de certeza que o Sr. Vice-Presidente falará destes temas, julgo eu, que prevê a criação de um distrito de energia positiva que abrange bairros sociais e equipamentos sociais vizinhos a esta fundação, sendo que nós teremos que funcionar um pouco como farol para as ações de envolvimento da comunidade que nos rodeia, tendo por base uma ampla ação de sensibilização para a sustentabilidade que ao longo dos anos temos desenvolvido com o público em geral e com a comunidade educativa em particular.
A conferência de hoje, Regenerar o Futuro, Estratégias para Cidades e Indústrias Circulares, sublinha os temas que a Fundação de Serralves e a Associação Smart Waste Portugal têm vindo a desenvolver de forma colaborativa com o fim de sensibilizar investidores, empresários e decisores políticos para a absoluta necessidade de converter o setor dos resíduos num setor de recursos com reduzido impacto ambiental e maximizar o valor desses recursos na economia. Dedicado à importância da regeneração, princípio fundamental da economia circular, este encontro reúne especialistas para, em diálogo, discutirem os desafios e soluções no âmbito das cidades e das indústrias, como sabemos. Queria terminar agradecendo a todos os oradores que aqui temos, que são muitos, que vão por aqui passar ao longo desta tarde, agradecer por estarem aqui, por irem partilhar connosco a sua visão sobre esta temática tão importante, e agradeço em especial à Associação Smart Waste Portugal, ao seu Presidente e à sua Diretora Executiva por esta parceria em que estamos com muito gosto e esperamos que continue durante muito tempo. E que esta conferência seja mais um passo para a consciencialização e, sobretudo, para a concretização do muito que há a fazer nesta área. Por isso, muito obrigada a todos. Do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação de Serralves. Ainda nesta sessão de abertura recebemos agora Aires Pereira, é Presidente da Direção da Associação Smart Waste Portugal. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por saudar e agradecer à doutora Ana Pinho esta disponibilidade e esta parceria que temos desenvolvido ao longo destes anos entre a Smart Waste Portugal e a Fundação de Serralves, a quem agradeço esta oportunidade de nos encontrarmos aqui e trabalharmos em conjunto em alguns dos projetos que a Smart Waste tem em desenvolvimento. Uma saudação ao Sr. Vice-Presidente da Câmara do Porto, o Engenheiro Filipe Araújo, a quem saúdo e agradeço a presença, que naturalmente engrandece esta nossa tarde e é também um sinal das preocupações com o Engenheiro Filipe e que partilhamos outros fóruns em comum. Temos nesta área da economia circular e do ambiente e, Filipe, muito obrigado pela tua presença. Um agradecimento também aos nossos oradores, aos nossos patrocinadores, aos associados. Sem os associados não existiria Smart Waste Portugal, a quem agradeço a confiança que têm depositado. E caros participantes, boa tarde a todos. Gostaria de começar por dar-vos as boas-vindas à conferência Regenerar o Futuro, Estratégias para Cidades e Indústrias Circulares, e dizer-vos que é uma verdadeira honra estar aqui para dar início a este evento que espero seja frutífero para todos. Atravessamos uma fase determinante em que as sociedades modernas enfrentam um desafio global, a urgência de avançar para um paradigma mais circular, e são vários os obstáculos que precisamos de superar para garantir um futuro mais sustentável. A OCDE prevê que até 2050 a perda de biodiversidade e dos benefícios dos serviços dos ecossistemas associados à perda global de florestas terá um valor estimado entre 2 e 5 mil milhões de euros todos os anos. Dados da ONU apontam que até 2050 cerca de 68% da população mundial viverá em cidades, o que poderá criar uma pressão crescente sobre a infraestrutura urbana, resultando em escassez de recursos e um aumento das emissões de CO2. Segundo a Fundação Ellen MacArthur, a economia circular pode reduzir as emissões globais provenientes dos principais materiais da indústria em 40% até 2050, atingindo quase metade da meta da neutralidade carbónica. Todos estes números reforçam a necessidade de descarbonizar as cidades e as indústrias, tornando-as mais circulares, o que nos traz à conferência de hoje. Acreditamos que este evento representa um momento crucial, pois reunimos especialistas, empresários, académicos e líderes para discutir um princípio fundamental da economia circular, a regeneração da natureza. A transição para uma economia circular pressupõe que a extração de recursos dê lugar à sua regeneração e à construção de capital natural.
As estratégias regenerativas permitem manter os materiais e produtos em uso durante o máximo tempo possível na economia, reduzir o desperdício e devolver os recursos ao solo, preservando a biodiversidade. A Associação Smart Waste Portugal, fundada em 2015, está particularmente atenta a estes desafios e a estas oportunidades, tendo como missão potenciar a economia circular nas várias cadeias de valor através da educação, inovação, colaboração e criação de novos negócios. Pretendemos criar condições para uma maior capacidade de reagir a novos fatores, nacionais e internacionais, de uma forma competitiva, atuando em toda a cadeia de valor através de uma estratégia colaborativa da inovação, da investigação e desenvolvimento e implementação de soluções e da criação de novos negócios. Com uma rede de 150 associados, a Smart Waste tem-se afirmado como uma entidade de referência no contexto nacional, no processo de transição para uma economia circular, promovendo sinergias, colaboração e o envolvimento dos vários setores das cadeias de valor. Pretendemos, igualmente, continuar a ser um parceiro estratégico da tutela e dos nossos associados, apoiando em tudo o que for preciso, dando voz à necessidade de transição para uma economia mais circular. Gostaria também de destacar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Associação no último ano. Coordenamos o Pacto Português para os Plásticos, uma plataforma colaborativa que reúne mais de 110 membros da cadeia de valor dos plásticos em torno de uma visão comum: garantir uma economia circular para os plásticos em Portugal, onde estes nunca se convertam em resíduos. Coordenamos a plataforma Vidro Mais, uma iniciativa colaborativa que une diferentes agentes do setor do vidro da embalagem com a visão de converter Portugal num país de referência na recolha e reciclagem das embalagens de vidro, bem como na incorporação de vidro reciclado na produção de novas embalagens. Dinamizamos o Smart Waste Young Professionals, um grupo com mais de 90 jovens profissionais com atividade profissional ou interesse no setor dos resíduos e da economia circular. Dinamizamos ainda a plataforma MyWaste, desenvolvida no âmbito do projeto Smart Bicircular e com o apoio do Fundo Ambiental, que se trata de um mercado digital de resíduos, subprodutos e materiais classificados com o fim de estatuto de resíduos, consistindo-se numa rede business to business para partilhar estes recursos, provenientes dos mais variados setores e passíveis de serem valorizados numa lógica de marketplace. Participamos também em vários projetos financiados, destacando-se o 3R Connect, um projeto europeu que terminou em agosto deste ano e do qual resultaram 3 planos de ação conjuntos para a economia circular em 3 áreas diferentes: têxtil, plásticos e construção, bem como outros projetos e serviços para os quais temos vindo a ser desafiados. Por fim, destaco o crescimento do número e da diversidade de associados, bem como o seu envolvimento nas atividades promovidas pela Associação, o que nos dá confiança no projeto que está a ser desenvolvido e mais força para o nosso propósito e cumprimento da nossa missão. Mais uma vez, reforço que esta conferência possa trazer conhecimento e que permita estabelecer parcerias e explorar como as cidades e as indústrias podem responder aos desafios que se impõem, construindo um ecossistema mais circular, sustentável e resiliente, onde possamos viver todos dentro dos limites do planeta. Em nome da direção da Smart Waste, gostaria de agradecer à Fundação de Serralves e aos oradores, patrocinadores e associados e a todos os participantes pela vossa presença, que permitirá que esta seja uma conferência produtiva e enriquecedora. Desejo naturalmente uma boa conferência para todos. Muito obrigado. Aires Pereira, Presidente da Direção da Associação Smart Waste Portugal, uma das organizadoras desta conferência, e agora para fechar esta sessão de abertura, connosco Filipe Araújo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação de Serralves, Doutora Ana Pinho, e nunca é demais referir que nesta casa estes temas fazem todo sentido. De facto, o trabalho de Serralves ao longo dos tempos, mas nomeadamente sob a sua presidência, é único. Este
tem sido um veículo muito forte e com uma capacidade de divulgação destes temas pelo Porto, pela região, pelo país e a mesmo a nível internacional, que nunca é demais salientar e, portanto, queria agradecer muito tudo aquilo que a Fundação de Serralves tem feito em prol daquilo que é o Porto, obviamente, mas diria mesmo em prol do planeta. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Associação Smart Waste Portugal. Recordo-me, 2015 disse o tempo em que se pensou criar a Smart Waste e queria dar os parabéns por este caminho também, este percurso, que em muito está ligado também com a filosofia de Serralves, que é esta lógica de que todos em conjunto, o setor público, o setor privado, conseguimos ir muito mais além e potenciar este país. Portanto, queria dar os parabéns por este caminho que agora, quando disse 2015, recordei-me de tempos idos. Cumprimentar também a Sra. Diretora Executiva, a Engenheira Luísa Magalhães, que obviamente também há uma equipa por trás destas coisas, também convém sempre referir, todos os oradores, os moderadores, as demais entidades aqui presentes, caras e caros participantes, minhas senhoras e meus senhores. Primeiro, obviamente, é com muito interesse e também expectativa que estou aqui nesta conferência, agradecendo a oportunidade de poder partilhar também e discutir um tema que é absolutamente fundamental para o município do Porto, tudo o que está relacionado com as transições, mas nomeadamente com esta transição para uma economia circular, um caminho que também já no longínquo ano de 2017 demos a conhecer o nosso roadmap, o Porto Cidade Circular em 2030, e hoje esta conferência com o tema Estratégias para Cidades e Indústrias Circulares aponta de facto o foco para o papel crucial das cidades nesta vanguarda da mudança para modelos económicos e sociais mais sustentáveis. No Porto, acreditamos convictamente que as cidades são, de facto, os principais motores da mudança e estão e têm de estar na linha da frente para induzir a transformação comportamental dos nossos cidadãos. O Porto tem sido uma voz ativa, quer nos fóruns nacionais, quer nos fóruns internacionais, obviamente tentando influenciar, galvanizar outras cidades a trilhar este caminho, mas também procurando sempre inspiração nos outros parceiros europeus e não só, com os quais nós nos vamos cruzando. E esta é também mais uma oportunidade hoje para, e estão aqui várias pessoas do universo da Câmara Municipal, uma oportunidade-chave para juntar à mesa também múltiplas abordagens, nomeadamente com outros representantes governamentais, locais, nacionais, a academia, a indústria, naquilo que eu ainda me referi como modelo virtuoso de partilha e aprendizagem para todos os stakeholders, procurando envolver todos neste ambicioso caminho que temos de trilhar rumo a um país mais sustentável, um mundo mais sustentável. Mas, como sabem, enfrentamos desafios muito complexos. A transição para uma economia circular, as alterações climáticas, requerem visões e, acima de tudo, requerem ações que vão para além daquilo que são os ciclos políticos tradicionais. Portanto, iniciativas como o Pacto dos Autarcas, o Green Accord, o Circular City Declaration, o Pacto do Porto para o Clima, são mais do que meros compromissos políticos, são um testemunho também de um esforço e também as ferramentas para o alcance de um futuro mais sustentável. No nosso já longo percurso, nós temos dado passos significativos para transformar a cidade, integrando a circularidade nas mais diversas oportunidades que a cidade e a vida humana nas cidades nos vão propiciando. Desde a criação recente do Ecoporto, um centro dedicado à circularidade e que promove a reparabilidade e o upcycling, até a adoção da servitização, onde os cidadãos já não compram produtos e, portanto, alugam serviços. Estamos também a redefinir aquilo que é a maneira como as cidades, como nós consumimos e interagimos com o nosso ambiente. Fomentamos também as sinergias entre as empresas, aqui numa lógica de transformar subprodutos em novas matérias-primas e fechando ciclos na gestão, por exemplo, dos biorresíduos, devolvendo-os ao solo naquilo que são corretores agrícolas de alta qualidade, combatendo aquilo que é um flagelo nacional, não é só nacional, também internacional, da pobreza dos nossos solos, que é um produto que nós produzimos que se chama Nutrimais, através da Lipor. Mas não ficamos por aqui e queremos também, nessa lógica de tratar os biorresíduos, por exemplo, obter outros subprodutos de elevada qualidade e com um significativo potencial de comercialização, como é, por exemplo, o caso do biometano, promovendo também aqui, mais uma vez, a circularidade de um subproduto que, obviamente, está muito associado à atividade humana. Mas a nossa visão vai para além das iniciativas municipais. Nós estamos comprometidos em envolver a sociedade civil e, pois, eu acredito firmemente que só liderando também pelo exemplo
E promovendo as boas práticas, somos capazes também de inspirar a mudança. O lançamento do Pacto do Porto para o Clima permite hoje juntar entidades públicas, empresas privadas, cidadãos individuais e incentivar a partilha e construção de soluções que permitam contribuir para um Porto mais sustentável e adaptado aos futuros desafios climáticos. Estamos certos que nas cidades vamos conseguir reverter esse caminho, até porque a maioria da população vive nas cidades e, portanto, a maioria do impacto também é gerado pelas cidades. E esta mudança, acima de tudo, tem que ser feita com as pessoas e para as pessoas. Sem isso, será muito difícil chegarmos a algum lado. E é só com elas que vamos conseguir induzir, de facto, a mudança e atingir os objetivos. E, portanto, aqui apelo também a todas as empresas, aos empreendedores, a verem os desafios ambientais como grandes oportunidades de negócio e a reunir as comunidades para co-criar soluções para todos os desafios que enfrentamos. A cidade do Porto está hoje a assumir um papel ativo na criação de pontes e compromissos duradouros entre os diversos atores do nosso ecossistema urbano. E, portanto, neste tipo de conferências é também vital impulsionar este movimento, despertar esta consciência coletiva de que temos que fazer algo, que o tempo urge e que temos uma responsabilidade, que é uma responsabilidade partilhada, é de todos, no processo de transição para o qual não nos podemos demitir e para o qual temos de contribuir, fazendo das nossas cidades, do nosso planeta, um local com um futuro cada vez mais verde, mais sustentável e mais neutro em carbono. Muito obrigado e boa conferência. Muito obrigado, Filipe Araújo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto. Com ele encerramos esta sessão de abertura, a quem agradeço também aos restantes participantes terem lançado aqui o mote para o evento. O aumento da população, já aqui falamos, o crescimento do turismo, a transformação das cidades para um modelo cada vez mais inteligente, mais sustentável, cria desafios e também, como já aqui foi referido, pode criar também algumas oportunidades. Nos próximos minutos vamos falar disso mesmo e vamos falar de cidades mais circulares com a Tânia Jiménez, Senior City Strategist da Circle Economy. Please, Tanya, I welcome you to the stage so we can learn a little bit more about circular cities. We look forward to hear from you about this topic. Thank you. Boa tarde a todos. That's all my Portuguese. I'm gonna speak in English. I'm sorry for that, but later on, if you would like to speak, I speak Spanish so we can somehow understand each other. Well, as mentioned before, I am Tania Jimenez. I am the Senior City Strategist at Circular Economy Foundation. And today, well, this afternoon, I would like to present you very briefly what we call the linear challenge and how circular economy can provide a solution to these different challenges. I'm gonna also talk about a little bit of the crucial role that cities play in this circular transition and how does circular cities look in reality. Finally, very briefly, I'm gonna walk you through the brief journey of one of the cities front runners in the world, Amsterdam in the Netherlands, where I currently work. And yeah, I hope this is an interesting talk that triggers some interest in circularity. First, let me introduce Circular Economy Foundation. We are a global impact organization based in Amsterdam, and we empower businesses, cities, and nations with practical and scalable solutions to put circularity into action. Our work is guided by the vision of an economic system that ensures that both the planet and the people can thrive. And to avoid the climate breakdown, our goal is to double circularity by the year 2032. Since the year 2018, we launched our flagship publication, the Circularity Gap Report, which aims to present a single metric to track global circularity. It shows how resources, metals, minerals, biomass, and fossil fuels are used to fulfill key societal needs, from housing to food, clothes, education, and other services. The 2023 report was focused on assessing how the current economic system affects the planetary boundaries. It showed quite daunting results.
Today, we consume around 100 billion tons of materials annually. That means that from 2018, when the first report was published, to 2023, in only 6 years, we have consumed as much materials as those consumed during the whole 20th century. Another key finding is that only 7.2 of the global economy is considered circular. The other 90% remains stick to this linear economic that I'm going to talk about a little bit more later. This number, 6 years before, was 9.1, meaning that the trend is, let's say, not optimistic. It also pointed out that 5 of the 9 planetary boundaries have been crossed. And according to the planetary boundaries framework, we need to stay within these boundaries to ensure that the planet can recover its capacity and function properly. So let me talk about a little bit about this linear challenge and the circular solution. Since the early 20th century, there has been a huge correlation between the extraction of natural materials, carbon emissions, and economic prosperity. Our current economic system is based on a very unsustainable foundation. It depends, on the one hand, on the extraction of limited natural resources, and on the other hand, on the apparently infinite emission of polluting gases, such as carbon dioxide, that we know very well, that beyond polluting our environment, it increases the greenhouse effect and therefore the climate emergency. This is what we call the linear economy. It is based, it traditionally follows this take, make, waste approach, meaning that the raw materials are extracted, refined, produced, sold, used, and eventually discarded as waste. This is a very wasteful approach, not only for, regarding the amount of waste that is produced, but also because the value is only extracted once in the product's lifetime. In addition, it is associated to several challenges. First, this dependency on extraction of finite natural resources is increasingly challenging the limits of our global ecosystem. Also, it contributes to environmental challenges, including climate change, air pollution, biodiversity loss, and ecosystem degradation. Most visibly, and especially visible in our cities, is the incredible amount of waste that usually end up piling up in landfills or polluting our soils, our air, water, and our oceans. And this is where circularity proposes a solution. In a circular economy, materials and products are used at their fullest potential and are continuously reused, refurbished, and recycled in a system that is potentially waste-free. In this way, circular economy aims to achieve inclusive economic, social, and environmental prosperity within the planet boundaries. It is fundamental to note that circular economy is so much more than waste management. It is about making conscious decisions throughout all the life cycle of every product, from extracting less raw materials through producing in a more smarter way, finding new ways of using and owning products, and yes, later to the final disposal. And this is really, really important because it's the only way to remain below the 1.5 degrees temperature rise that we should if we aim to survive as a race. Most nations have agreed that energy efficient and the transition from fossil fuels to renewable sources is key to remain below this limit. However, this only accounts for 55% of the total amount of greenhouse gases. The other 45% is embodied in our everyday products,
such as our cars, our buildings, our food, our seats, our constructions, roads, and so on. Transitioning from from a linear economy to a circular economy is the only way we can tackle this remaining 45% and then to remain below this 1.5 degrees to limit global warming. And in this context, the cities play a significant role. Despite they only occupy 3% of the global surface, they host 55% of the global population, more than half. And this figure is expected to rise up to 70% by year 2050. This concentration of people, services, opportunities, and infrastructure also enables them to become hotspots for innovation and creativity, therefore producing about 80% of the global GDP. But although they are drivers, they are drivers on development, they are also drivers in environmental degradation. Cities consume 2/3 of the global energy. They are responsible for 70% of the GHG emissions. They are also responsible for 70% of the global material extraction, and they produce somewhere between the 60 and 70% of the global waste. And the impact goes beyond the physical limits of the cities, of their boundaries, because many times, and it's very common, that the products and the services that are required within the cities come from elsewhere. They are produced in the rural areas or in other urban areas, and they have to be moved to to where we finally use them. Also, urban expansion is putting a lot of pressure in highly valuable land for biodiversity and land that is highly valuable for other resources. When we talk about cities, we talk about these very, very complex systems that come from the constant interaction of different stakeholders. The residents, the visitors, the governments, the businesses, education systems. And they have been interacting for several decades, even centuries, to come up with this idea of what we currently call cities. Cities also provide the citizens and the people with the basic services to survive and thrive, from housing, education, mobility, food, jobs, leisure, and any other opportunities. Circular economy can offer a solution to each of these systems. And also, but to be meaningful, they have to work together in a coherent way, in a coordinated way, so they can feed upon each other and improve its efficiency. The complexity of cities cannot be properly addressed from a single system approach, but only from this mixture of different approaches into integral solutions. And how do circular cities look in reality? Well, as mentioned previously, for circular economy, a circular city needs to keep the resources in the loop for as long as possible. This is achieved through maintaining, reusing, remanufacturing, recycling, and repurposing all their resources. These key principles can be embedded with each of the key urban systems, like water, like transportation, housing, infrastructure, and other services and products. For instance, in a circular city, assets and products are shared and leased, and not necessarily bought and stored. I was just having a conversation this morning with the city of Umeå in Sweden, and they were sharing this case where the clothes for particular sports are only rented, or some devices
To, for instance, measure the efficiency of the houses, you can pick them up from the library, use it for a couple of years, and give them back, so some other person can use them. This is the kind of shared services that we aim to achieve. Energy, in terms of energy, it is expected to be locally produced or closely produced and through renewable sources. Buildings, for instance, are designed to be deconstructed or to be repurposed rather than being demolished and produce a lot of waste. Also, on the other hand, industries share their byproducts via the industrial symbiosis, meaning what is waste for some industries can be a valuable resource for another one. Mobility systems are also clean and shared, both motorized or non-motorized, and all these systems fit into each other to maximize their efficiency. The benefits of doing this are multiple. Just to mention 3 of them, it can improve the access to resources locally, therefore reducing the dependency on imports and other global supply chains. Global principles can also lower greenhouse effects and improve air quality by prioritizing regenerative energy sources and prioritizing sustainable transportation modes. And it can improve also waste management and savings on landfill costs by using waste as a resource. More concretely, which actions can be taken to implement circular economy? Well, a few years ago, Circular Economy, together with other specialized agencies and organizations, came up with this idea of the Circular City Actions Framework, which is structured around 5 R's: rethink, regenerate, reduce, reuse, and recover. Basically, all these are complementary areas that can work in parallel to start and move towards more circular system. It expands from the traditional 3R framework, adding these 2 concepts, rethink and regenerate, both of them happening before we actually produce one particular product. Rethink refers to redesigning the whole system, and regenerate refers to harmonizing with nature. And regarding this regenerative approach, I would like to just mention very briefly 3 cases. In the first case, Curitiba in Brazil, while facing a severe drought, instead of building up a huge gray infrastructure and trying to bring water from elsewhere, they rather invested into a reforestation campaign of the springs area, so this allowed to ensure the local bodies to replenish. In the case of Shenzhen, China, where they were leading with floodings all over the place, they invested in changing one abandoned plot into a natural park using Sponge City principles to include canals, ponds, and permeable pavements to capture, store, and clean and purify rainwater. And lastly, the case of Chamwino in Tanzania, they were facing these difficulties with drought, but instead of thinking of a traditional water supply system, they encourage solar power water supply that reduce their dependency on other sources, but also reduce the amount of emissions, of polluting emissions to the environment. Very briefly, in the case of Amsterdam, just wanted to mention that it's one of the front-runner cities in circularity in Europe, and in this case, their journey, or at least this last stage of their journey, starting in 2015 with a baseline assessment. This allowed them to understand which were the key sectors with the highest potential, with the highest material footprint, and therefore the highest potential to change things with minimal intervention.
With this in mind, they come up with a strategy in 2019, and they created around 70 pilot projects that they have been implemented and monitoring through these other tools, allowing to evaluate the success and the impact of these actions, but also to scale up those who have proven having positive results. Today, the city of Amsterdam aims to become the world's first 100% circular city by the year 2050, and to halve its use of raw materials by 2030. The collaboration with the different businesses and residents was crucial in this co-creation process of the agenda. Every stakeholder played a significant role. On the one hand, for instance, the city government created policies and regulations that supported circular economy, but also private sector was open to innovate and to adapt circular business models into their usual practices. And finally, on the other hand, the civil society was also able to influence the different individuals to make more conscious consumption choices. They ended up with 3 key sectors: food and organic waste, where they encourage healthy and sustainable food consumption; consumer goods, where, for instance, they want to lead with the example of reducing the consumption. The third one, and very strategic, is built environment, where they develop a criteria for projects which involve the local government. You can learn a little bit more in this LinkedIn channel, the Circular City Center, where we also have several cases from other cities in Europe and currently have an open call for cities to join the program and receive advisory support. And lastly, in my final comment, I would like to highlight that Portugal, the cities in Portugal, and particularly Porto, have laid an interesting foundation for this transition towards circularity. It has already been recognized internationally for leading initiatives such as the Material Bank for Heritage Materials, bio-waste collection systems, community compostings, and using circularity to combat water scarcity. I finally hope I have been able to transmit a spark that triggers the interest and the actions towards the circular transition of Portuguese cities. Thank you very much for your attention, and please do not hesitate to reach out to me if you have any further questions. On time. Tânia Jiménez, thank you so much for your inspiring presentation here. Continuamos agora ainda no tema das cidades circulares, mas a partir de outros pontos de vista. Vamos dar início aqui a um primeiro painel. Para tal, convido a juntar-se a mim Guta Moura Guedes, é presidente da Experimenta Design, também Helena Freitas, diretora do Parque de Serralves, Leonor Picão, diretora coordenadora da Direção de Recursos e Oferta do Turismo de Portugal. Força, eu fico ali daquele cantinho, se não se importarem. E ainda Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal do Porto. Obrigado. Tem os diferentes microfones para irem usando. Muito obrigado e bem-vindos. Filipe, começaria por si, já deu aqui um bocadinho da ideia e já percebemos todos o que é isto, um bocadinho deste conceito da cidade circular e também o que é que o Porto está a fazer para aplicar este conceito. Imagino que seria hoje mais fácil construir uma cidade de raiz, já com estes conceitos, mas as cidades, felizes e infelizmente, já cá estão há muitos anos. Quais é que considera que sejam os principais desafios que estas áreas urbanas já estabelecidas enfrentam na adoção deste conceito de cidade mais circular? Muito bem.
De facto, eu acho que é felizmente que temos as cidades. Portanto, eu isso fico contente de viver na cidade do Porto, de poder participar naquilo que tem sido o desenvolvimento da cidade do Porto. Acho que todos em conjunto temos feito o nosso papel. Mas claramente hoje, como dizia no início, as cidades são aquelas que têm causado mais impacto, são elas que têm que trazer as soluções para cima da mesa. E eu diria que a apresentação anterior nos dá uma boa perspectiva daquilo que deve ser a gestão pública de uma cidade, ou aquilo que nós nos devemos preocupar. Acima de tudo, porque nós somos, ali já me lembro um ecossistema, já não sei como é que era, mas eu costumo falar em sistema de sistemas, ou seja, nós temos nas cidades uma série de áreas que ficaram ali muito bem claras, a água, os resíduos, a eletricidade, ou a energia, digamos, nem a eletricidade, a energia, a mobilidade, uma série de temas que nós temos que nos preocupar nas cidades. Mas, acima de tudo, eu gosto de olhar para a cidade como o tal sistema de sistemas que tem que tratar, como se fosse uma fábrica, que tem que tratar e que deve olhar depois para o fim, para os resíduos, e deve ver como é que os aproveita de novo e consegue os colocar. Eu acho que se nós olharmos para as cidades nesta perspectiva, e por isso é que estamos muito associados a este tema das Circular Cities e temos envolvido nas redes que existem, nomeadamente com cidades como Amsterdão e outros que temos sido muito ativos. Deixem-me só dizer que nesta nomeação do novo Parlamento Europeu, um dos temas para os quais eu assinei uma carta foi precisamente sobre a circularidade. Foi uma série de cidades, unimos em torno de, para cada um dos deputados europeus, enviar uma carta específica sobre estes temas que vocês têm que abordar nos próximos anos que lá estiverem, porque são absolutamente críticos para o desenvolvimento da Europa. E nós, quando olhamos para estes temas e olhamos para as cidades, e para quem eu sou engenheiro, portanto dá-me algum gozo pensar em tratar de olhar para estes temas e conseguir criar este círculo dentro do meu sistema que estou responsável por gerir, de facto as oportunidades são imensas, são mesmo muito grandes. E elas, eu acho que elas não apareceram antes, ou há muito, ou melhor, no passado até já existiram. Quando vejo o setor da alimentação ou dos resíduos orgânicos, nós é que destruímos aquilo que antigamente existia, porque de facto em sistemas mais rurais as pessoas aproveitavam os resíduos orgânicos, serviam para alimentar os animais, etc., para ir para os terrenos agrícolas. Nós é que o destruímos e agora temos que voltar a chegar. Mas só pegando nesse sistema, há um trabalho gigante a ser feito que vai desde o não produzirmos tantos, ou melhor, se calhar começando na preparação, por exemplo, das refeições, onde nós temos um projeto que é o Dose Certa, que fazemos com a Alipor já há muitos anos, onde vamos às cantinas e trabalhamos aquilo que é a utilização certa dos vegetais, da comida que é para ser preparada, por forma a não haver desperdício. Por incrível que pareça, quando fazemos estes programas nas cantinas, de repente utiliza-se menos 50%, às vezes, daquilo que eram os materiais que se utilizavam para produzir o mesmo tipo de refeições. Mas depois, a seguir, estamos interessados em que esse desperdício, obviamente, não seja deitado no lixo indiferenciado, não seja, pode ser reutilizado. Mas pode ainda antes, se quisermos, pensar em que pode ser levado para casa por alguém que não consumiu tudo, naquele dia não consumiu tudo. Também temos que nos ocupar disso. Deixamos de ocupar isso. Nós deixamos de ter esses projetos nos restaurantes, vemos muitos projetos. Hoje o Porto tem um projeto que se chama Embrulha, e é um projeto, até foi feito por uma universidade de Wageningen, que vem cá passar um mês sempre connosco há muitos anos, e foram os miúdos que até desenharam isto. E hoje ele é utilizado. Se quisermos depois a seguir, imaginemos que ainda há alguns resíduos, e há sempre, o que é que podemos fazer desses? E de facto, eles hoje têm que ser separados. Mas há uma coisa que é importante que nós tenhamos consciência, é que estes sistemas de separação também têm que ajudar a que esse produto seja de qualidade, se queremos depois voltá-lo a reutilizar. Portanto, eu estou a dar aqui um exemplo que me parece ilustrar bem o tema. Podia ir para a água, podia ir para a energia, podia ir para uma série de outros temas, mas onde nós temos que, de facto, voltar a olhar para estas cadeias e saber onde é que nós temos que ir intervindo de maneira a utilizar este desenho aqui ficou muito bem claro para todos nós, na cadeia, e nunca tentar ao máximo que o fim da cadeia não se chegue. Aqui também já falamos um bocadinho, e a conferência é também dedicada toda a este tema da regeneração da natureza. Como é que tem replicado estes sistemas, e nesta questão em particular da regeneração da natureza? A Tânia falava também desta questão e já é aplicada noutras cidades. O Porto
está atento também a esta questão tão importante, voltar a ter cada vez mais natureza e não trilharmos aquelas boundaries que ali também percebemos? Nós estamos acho que ali eram 5 as boundaries que tinham sido já excedidas. Ultrapassadas. Nós devemos nos preocupar porque o caminho que estamos a seguir, e eu vi ali desejável não aumentarmos 1,5 graus a nossa temperatura planeta, coisa que nós sabemos que neste momento está, não diria assim, se calhar a professora vai ajudar-me nisto, mas acho que já está comprometido, e somos nós os causadores disso. Portanto, isso não tínhamos a menor dúvida. É o ser humano que está a causar este impacto. E as cidades têm que se ocupar de mudar o paradigma. O Porto tem feito um trabalho nesse sentido, muito motivado em 2 sentidos. Um, obviamente, mitigar aquilo que é o nosso impacto, como é que nós conseguimos emitir menos emissões, ser mais eficientes, produzir energia localmente, criar as comunidades energéticas que permitam que toda a gente tenha acesso à energia mais barata, mas ocupando-nos desse tema que é muito importante e que está normalmente relacionado com a adaptação às alterações climáticas, como é que os territórios se vão adaptar. Eu acho que todos nós já percebemos que os eventos extremos estão a acontecer de uma maneira muito mais frequente. Nem falo dos eventos catastróficos como ocorreram agora em Valência e que nos devem preocupar a todos. Mas o Porto tem sofrido uma série de eventos extremos em curtos espaços de tempo. E a cidade tem hoje um plano de adaptação em curso, já há alguns anos, e que se baseia, nomeadamente, em soluções de base natural, ou seja, ir buscar aquilo que a natureza já nos ensina há tantos séculos, desde sempre, e como é que nós hoje podemos utilizar na cidade. E hoje, felizmente, e por uma estratégia contínua nesta última década, nós temos o Porto a começar a ficar mais adaptado. Eu não digo que está adaptado porque isso nem me atrevo a dizer, mas estamos a permitir que haja já algumas zonas do território onde vamos colmatando alguns problemas. Dou um exemplo claro, que é o novo Parque da Asprela. Estamos a aumentar a área verde da cidade, obviamente, de usufruto público, toda a gente fica muito contente, mas convido-os a ir lá quando houver uma chuva torrencial e vão perceber que aquilo se transformou num lago, porque na realidade aquilo é uma barreira, uma barragem que permite que não haja inundações mais à frente. Isto já aconteceu várias vezes, não é de agora. Ou, por exemplo, no Parque Alameda de Cartes, que foi construído de propósito para que toda a água que caia naquele território seja diretamente infiltrada e gerida pelos os novos sistemas que lá temos a atuar e que passam por poços de infiltração, uma série de outras coisas, até num tema muito importante que é recarregando os aquíferos, porque se não o fizermos nas cidades, há uma coisa que vai acontecer, é que as árvores morrem. E se morrerem as árvores, nós deixamos de ter um dos elementos principais para a adaptação das alterações climáticas, que são as árvores que nos ajudam a diminuir a velocidade com que a água circula. Se nós não diminuirmos a velocidade com que a água circula, rapidamente temos inundações e temos outros problemas catastróficos que destroem as cidades. Portanto, claramente, o tema de territórios que tenham por base a construção, como tem o Plano Diretor Municipal do Porto, em que a primeira carta que existe no Plano Diretor Municipal é a estrutura ecológica, que define as áreas verdes, as áreas azuis, as áreas onde é que vamos ter bacias de retenção, onde é que vamos infiltrar água, onde é que os aquíferos são muito importantes. E esta é a nossa estratégia que tem que, obviamente, depois, no final, irá disponibilizar mais espaços verdes, mais ribeiras postas à superfície. Se quisermos, essa é a parte bonita da questão. E é a parte que nós estamos todos empenhados, porque isso significa também qualidade de vida. Mas acreditem que em qualquer parque, qualquer jardim que nós estamos hoje a intervir, e convido-vos a ver o Jardim Paulo Valada, que é um jardim que nós temos na cidade, que está lá, era uma zona verde e que neste momento está a ser intervencionado. E só está a ser intervencionado porque nós precisamos de reter água ali, porque se não retivermos, vamos ter aquelas cascatas mais à frente que temos na cidade. Portanto, o que eu queria dizer com isto é que nós, de facto, somos um sistema de sistemas onde a natureza desempenha um papel absolutamente crítico e essencial e onde as cidades devem saber aproveitar o que a natureza nos ensinou, e o Porto tem tentado fazer esse caminho, juntamente com muitos parceiros, nomeadamente Serralves e outros, que não estamos sozinhos, pelo contrário, temos que estar muito unidos e até a potenciar isto no setor privado. Só para terminar, dizendo uma coisa que é, liderar pelo exemplo conduz a uma alteração de paradigma. Eu acho que, modéstia à parte, aqui vou ser... no Porto, nós temos dessa forma que consegue também o município mobilizar os seus cidadãos? Sem dúvida. Vamos lá ver. Não há nada... Quando nós construímos, ou quando falamos dos telhados verdes pela primeira vez, eu falei, mas não havia projetos a serem implementados na cidade, muitos projetos. Já havia alguns telhados verdes, mas não havia muitos. Hoje é inacreditável a quantidade de novos desenvolvimentos que têm existido para habitação, para escritórios, onde os telhados verdes, as infraestruturas verdes estão de base no desenho disso. De base. Portanto,
eu acho que nós somos, como setor público, somos responsáveis por construir a bola de neve, estão a ver, e depois a seguir empurrá-la um bocadinho. Depois é deixá-la andar, porque se ela andar por ela própria, nós acho que podemos ambicionar, de facto, ter aqui um mundo melhor e uma cidade melhor. Peço desculpa, estou a monopolizar. Não, Filipe, eu até ainda queria saber um bocadinho mais. Mas não me pergunto, olha o que eu falo, tá tudo. Por isso mesmo é que eu vou passar a palavra a outra pessoa, mas fica já prometido que ainda queria saber mais sobre este Pacto do Porto para o Clima, voltamos a ele mais à frente. Guta Moura Guedes, muito bem-vinda. O design aqui, pelo que percebemos, pode ser uma poderosa ferramenta para levar à prática estes conceitos de economia circular, e nomeadamente o ecodesign. O que é que de mais inovador está a ser feito neste campo? E os designers estão cada vez mais consciencializados para produzir já consoante esta ideia de concepção ecológica? Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje convosco e para dizer que obviamente que este é um dos temas centrais em qualquer ponto do mundo neste momento, que é esta relação da cidade com a economia circular e que se não a resolvemos como deve ser, como sabemos e como foi falado, podemos perder a nossa possibilidade de sobrevivência neste planeta. É tão duro quanto isto. E obviamente que aí, como dizia o Nelson muito bem, os designers e os arquitetos têm uma posição absolutamente determinante. Falava-se há pouco da nossa relação com a natureza. De facto, as cidades constituíram e constituem ainda uma forma de negação da própria natureza. Nós negávamos a natureza à medida que íamos construindo as nossas cidades. E esse foi um dos grandes problemas. Era uma forma de construir cidade que não é a forma que nós temos de fazer cidade agora, mas de facto nós íamos negando a natureza, íamos salvaguardando pedaços da natureza, como são os jardins onde nós estamos, aqui Jardim de Serralves, para dar o exemplo, ou Monsanto em Lisboa, mas de facto a nossa atividade humana foi até agora uma negação da própria natureza. E é o preço que nós estamos a pagar neste momento. Qualquer tentativa de modificar este cenário tem stakeholders muito facilmente identificáveis. Um deles são precisamente os autarcas, as câmaras, que decidem o que é que se passa nas cidades. Os outros são os empresários que investem nessas cidades, que querem fazer projeto, que querem fazer cidade. Os cidadãos, mas já lá vamos aos cidadãos. E depois, obviamente, temos aqueles que desenham aquilo que nós vamos usar e habitar. E aí são os designers e os arquitetos. O que é que aconteceu? E, portanto, quando me pedem para nomear boas práticas, é muito difícil neste momento dizer um nome. Eu posso falar, por exemplo, no Stefano Boeri, no Bosco Verticale em Milão, que é um exemplo de um edifício que foi feito, todo ele é uma floresta vertical e que constitui por si só um pulmão verde dentro da cidade, mas de facto eu acho que neste momento não há um designer nem um arquiteto que não tenha um pensamento sustentável e circular na sua atividade. Já não é possível. Ou seja, já não é possível desenhar sem se pensar em materiais recicláveis, em materiais sustentáveis, numa forma de desenho que conduza a um uso da cidade sustentável e por aí fora. Esta geração presente, seja ela ainda como o nosso CISA, já com tanta idade, ou sejam eles mais novos, todos nós sabemos o impacto de cada um dos nossos gestos e, portanto, o design e a arquitetura estão neste momento conscientes disso. O que é preciso alterar, e é mais difícil de alterar, é todo o sistema que faz com que uma cidade aconteça. E nós na Europa temos problemas acrescentados porque lidamos com cidades muito envelhecidas. Não estamos aqui a desenhar novas cidades, estamos a desenhar cidade sobre cidade, o que é muito mais difícil. Eu fiz há pouco tempo, aliás ainda está em Lisboa, ainda podemos ver em Lisboa, um projeto que eu fiz com a Amorim, que vai para um ponto também que é fundamental, que é quais são os materiais que nós escolhemos quando queremos construir a nossa realidade e os nossos espaços. Até há muito pouco tempo não se pensava minimamente nos materiais sustentáveis, nem no impacto deles. Neste momento só se pensa, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A cidade é um palco mais difícil do que uma casa. Numa casa há um ambiente muito contido, controlado, a família ensina, educa, ajuda e tudo aquilo se passa num espaço confinado. Quando passamos para a cidade, que é o nosso espaço de eleição e o nosso grande desafio, nós temos um comportamento dos cidadãos que é, como o Filipe saberá seguramente, bastante imprevisível, muito assimétrico por causas muito diferentes, económicas, sociais, culturais, muito assimétrico, e temos que, à medida que vamos colocando no território da cidade soluções mais sustentáveis, temos que, ao mesmo tempo, ensinar e desafiar os cidadãos a terem um comportamento mais sustentável. Nós, com o projeto da Amorim, pegámos na cortiça, que é um material muito português,
é um dos materiais mais extraordinários da natureza, que serve de inspiração não só por aquilo que ele revela para a própria árvore, que é um elemento de proteção, mas também do ponto de vista microscópico, do ponto de vista da forma como é desenhado organicamente e como salva a energia ao ter esse desenho. Pegámos em cortiça e levámos-la para o espaço público. Fizemos uma série de instalações com o objetivo de chamar a atenção para a possibilidade do uso de materiais sustentáveis no espaço público. No dia em que inauguramos esse projeto, em Lisboa, que foi um dia de inaugurações, chamámos a atenção para isto. A proposta que os designers e os arquitetos estão a fazer neste espaço, que é a cidade, naquele caso Lisboa e Tarfaria, é uma proposta que é, acima de tudo, um desafio aos cidadãos. Estes projetos só vão correr bem se as pessoas que os utilizarem souberem relacionar-se com um novo material que tem características diferentes do material que é poluente ou que é contra a natureza. Por isso, o sistema nunca é, como o Filipe dizia bem, isto é um sistema de sistemas que tem que ser abarcado em todas as frentes. Sem dúvida que o design e a arquitetura são determinantes, mas nunca poderão agir sozinhos. Agora, que têm o poder enorme de poder criar essas novas soluções, têm. Sem designers e sem arquitetos, não existem soluções para as futuras cidades. E eu tenho defendido isto há muitos anos e gostei imenso de ouvir a Tânia falar sobre Amsterdão, que foi uma cidade onde eu já trabalhei e onde já fiz uma das edições da Experimenta Design, da Bienal, desta ideia que eu tenho desafiado frequentemente, vou aproveitar mais uma vez o Filipe estar aqui, que é as cidades deviam ter nos seus órgãos de governação arquitetos e designers só com o papel específico de ajudar a pensar. Porque sozinhos, os economistas, os engenheiros, os políticos, todas as outras áreas, disciplinas que nós normalmente vemos associadas a uma autarquia, não vão conseguir. E por isso o papel da arquitetura e do design é tão determinante quanto isso e deveria fazer parte de quem decide e de quem pensa a cidade. Eu tinha uma pergunta precisamente sobre isso, como é que as cidades podem colaborar com os designers, mas já percebi que devem no fazer, se calhar estando no próprio tomada de decisão. É um tema muito antigo e é um tema que muitas cidades têm levado muito a sério e têm precisamente constituído núcleos que são órgãos de aconselhamento e de brainstorming, digamos assim. Nós em Portugal, eu não conheço nenhuma cidade que faça isso com este caráter de investigação e de procura de solução, porque o design tem esta capacidade de perceber esta dimensão que é fundamental, que é o comportamento do ser humano. Aquilo que são as nossas necessidades mais básicas, quer do ponto de vista intelectual, espiritual, cultural, económico e social. É uma das poucas disciplinas que efetivamente faz isso. E ao fazer isso, e ao depois produzir respostas para a sociedade, torna-se uma ferramenta essencial nesta construção deste futuro. Quando nós pensamos em reutilizar, e nesta ideia da circularidade, para fazer um movimento circular e de reutilização daquilo que é o nosso desperdício, se não passa por um momento de desenho, de design, ele não chega novamente à cadeia de valor. Fica perdido, não é? E depois há que chamar a atenção do cidadão, do consumidor, sobre a importância de fazer isso. Agora, há um tema que me parece a mim também fundamental, não sei se falaremos sobre ele aqui ou não, é que a circularidade ainda é economicamente muito exigente. E isto é um preço que alguém tem que pagar. É difícil por causa disso. Eu ia perguntar-lhe se os designers hoje em dia têm esse desafio, porque já se percebeu que estão muito sensibilizados para a matéria, e, na construção, no design que fazem dos produtos, mas depois como é que que desafios é que eles enfrentam? O empresário que vai construir o prédio pode impor ao designer algumas limitações. Exatamente. Esse é um trabalho ainda a fazer também? Há um trabalho muito grande a fazer e nisso o Estado tem um papel muito importante e os exemplos que vimos aqui também mencionam isso, que tem que haver uma legislação sobre o tema que tem que ser bastante agressiva e a verdade, a palavra a usar agora é agressiva. Se não formos agressivos agora, não conseguimos livrar-nos e sobreviver do sítio onde nós estamos. Tem que haver uma legislação agressiva, tem que haver uma consciência por parte dos empresários de que é imperativo o uso de materiais que respondam às nossas temáticas da circularidade e depois tem que haver espaço também para a experimentação, porque reparem, nós estamos no princípio, nós estamos num momento de mudança. Os momentos de mudança são sempre extremamente desafiadores, são muito entusiasmantes, mas são também muito impactantes do ponto de vista social e económico.
E os desafios económicos têm que ser acompanhados. Um designer que queira experimentar materiais novos, sustentáveis, por exemplo, há uma fábrica em Itália que está a fazer material de construção com aquilo que sobra da extração do arroz, da preparação do arroz, a casca do arroz, o resto do arroz, sediada em Turino. Houve um investimento da empresa, houve um investimento da região de Turino para a experimentação desse novo material e houve depois o convite aos designers para começarem a utilizar esse material. Eu tenho acompanhado a evolução desse trabalho e, de facto, tem que existir um investimento económico para que a experimentação seja efetuada e para que depois os resultados cheguem ao mercado. É aí que nós estamos. Agora, se há ferramentas do lado de cá, e quando eu digo do lado de cá é da criatividade, da inovação, da capacidade de pensar, da capacidade de desenhar novos caminhos, tem que haver este compromisso de todas as frentes. E esta necessidade absoluta de reintroduzir a natureza dentro daquilo que é o espaço da cidade. Só para terminar, porque sei que vamos falar mais sobre cidades e sobre jardins, eu acho que estamos num momento fascinante também do desenho daquilo que poderá ser uma nova cidade do século XXI. E essa nova cidade, que tanto pode ser na vertical, como pode ser, pelo contrário, estender-se sobre o território, é uma necessidade que necessariamente se vai relacionar com o espaço orgânico e natural de forma diferente. Nós não vamos cometer os mesmos erros, não vamos poder. E por isso, Portugal, nem todos os países na Europa são assim, porque são países muito esgotados do ponto de vista da sua geografia e do seu espaço. Nós temos ainda espaços onde podemos fazer ensaios deste novo conceito de uma cidade que integra a natureza de uma forma diferente. Depois temos o problema do Porto, de Lisboa, de quase tudo, todas as nossas cidades, que são cidades velhas, enquistadas no território, muito frágeis, e que têm que ter um pensamento muito rápido para saber como vão sobreviver a coisas como aconteceram a Valência, entre as várias outras, ou as migrações, para não falar de outros temas. Portanto, são muitos os desafios. São muitos os desafios. Leonor Picão, o turismo traz de facto muitos desafios também à cidade, como se já não bastassem outros de que aqui temos falado. É uma área que tem que estar particularmente atenta a estes objetivos de tornar a cidade mais circular? Obrigada. Aproveitar também a oportunidade para agradecer o convite, a organização e a oportunidade de incluir o turismo neste momento de reflexão. De facto, este é um tema que preocupa muito o turismo e que tem sido muito trabalhado pelo turismo. Eu vou dar aqui um foco um bocadinho na minha intervenção na questão do turismo, porque muitas vezes, e nos tempos que vivemos, facilmente nos deixamos levar por uma percepção menos positiva do turismo e é importante continuarmos a pensar no que o turismo tem contribuído para a revitalização das cidades e para melhores práticas sustentáveis nas cidades e olhar para o turismo exatamente como uma oportunidade, porque é um setor económico, talvez em Portugal, com maior dinamismo e, portanto, que pode ser e pode continuar a ser e deve continuar a ser um parceiro nestas preocupações. Efetivamente, eu como sou arquiteta também estou à vontade para dizer algumas coisas que de vez em quando é preciso recentrarmos. E às vezes é referido o turismo como casos, e eu acho que hoje em dia são muito pontuais, de maus exemplos. E efetivamente nós pagamos um preço de um crescimento que não é só do turismo, foi da habitação, foi de todos os setores fim dos anos 70, 80. Hoje penso que não há razão para isso. Mas é importante fazer esta distinção. O turismo não desenha a nível do design e a nível da arquitetura. Quem desenha são os arquitetos, são os designers, quem licencia são as câmaras. Portanto, não é o turismo que faz mal. Se há coisas que podem correr mal, a responsabilidade é dos arquitetos e, portanto, nesse caso do meu grupo, é dos designers, é dos autarcas. A grande ferramenta em termos de sustentabilidade e do planeamento das cidades é exatamente o planeamento. E nós hoje temos ferramentas para ter o nosso território, as nossas cidades planeadas e, portanto, para fazermos aquilo que nós achamos que deve ser feito. E essa oportunidade
é um grande trunfo. E muitas vezes onde é que nós falhamos é em não cumprirmos aquilo que planeamos. Pronto, e portanto isto é uma questão de rigor da maneira que olhamos para as cidades, porque nós temos muitos bons estudos, temos muito bom planeamento, mas muitas vezes depois as coisas não acontecem porque na implementação alguma coisa falha. E aí falhamos todos. Uma cidade boa para o turismo é uma cidade que é boa para viver. E o contrário também, uma cidade que é boa para viver é uma cidade que é boa para o turismo. Esta frase não é minha, já vem do arquiteto Ribeiro Teles, mas eu tenho-a dito tantas vezes que já acho que também é um bocadinho minha. De facto, o turismo para que nós trabalhamos é um turismo que é bom para quem cá vive. É assim que tem que ser pensado. Cada vez mais trabalhamos para um turismo muito sustentável. E também ele uma arma na circularidade que é necessária em todo este sistema que temos vindo a falar. O turismo tem, porque tem essa capacidade, tem promovido muito relativamente à construção sustentável e tem sensibilizado logo os promotores para essas preocupações e temos muitos bons exemplos e temos aqui a oportunidade de ter um setor económico dinâmico que pode, de facto, continuar a fazer a diferença. Desde a pandemia, e foi uma oportunidade porque o setor turístico parou o mundo e o turismo também parou, foi quando lançámos o plano Turismo Mais Sustentável, porque foi a oportunidade de termos um tempo para parar e pensar como é que queremos continuar a crescer. E não temos dúvidas, queremos continuar a crescer da forma mais sustentável possível, entendendo a sustentabilidade não como sermos neutros, mas como termos um impacto positivo na comunidade, no território, no ambiente, na natureza. Já ultrapassámos a fase de achar que a sustentabilidade é ser neutro, é, portanto, não, em todos os nossos desperdícios serem reconduzidos, todo o nosso consumo energético ser autossuficiente. Não, somos mais ambiciosos, queremos que toda a nossa atividade seja positiva. Portanto, tem que se dar algo para quem cá vive, para o território, para o ambiente e para o planeta. Esta é a verdadeira sustentabilidade hoje em dia, este é o desafio que nos é feito até a nível das Nações Unidas em termos de sustentabilidade. É, portanto, sermos mais ambiciosos e termos um impacto positivo na natureza e na comunidade, porque, como falámos e anteriormente foi falado, este sistema é um sistema em que tudo depende de tudo e, portanto, tudo tem que funcionar em conjunto. E o turismo é, de facto, uma peça deste conjunto, mas é uma peça natural, é uma peça das cidades. Não pensamos hoje em cidades turísticas ou cidades para o turismo ou espaços turísticos, pensamos em espaços bons para o cidadão. Porque o turista também é uma forma de ser um cidadão, nem que seja por um dia ou por 2 dias, faz parte de quem experiencia e vivencia os espaços. E, portanto, esta relação do turismo com a comunidade circular que queremos criar nas cidades é tão natural, ou deve ser tão natural e necessária como para qualquer habitante ou residente. Eu queria que me falasse um bocadinho mais sobre um lançamento que fizeram, que é o selo Turismo Sustentável. Que iniciativa é esta? Este é um selo que foi lançado no âmbito de um programa para as empresas, numa realidade que nós percebemos que há muito bons exemplos já no turismo, mas nós precisamos de números. Tudo isto que nós falamos aqui e sabemos que é importante, fará o seu verdadeiro caminho quando for mensurável. E, portanto, é necessário que o setor empresarial comece a reportar e a ter números para podermos saber efetivamente onde é que estamos, para onde é que queremos ir, onde é que estamos a falhar, onde é que estamos a fazer bem e reforçar o que se faz bem e remediar e resolver todos os impactos negativos que possam haver. Então o turismo lançou este programa, que é um programa em que as empresas aderem e depois de aderirem têm que começar a reportar, independentemente se elas têm boas práticas ou não têm. Nós queremos todos neste barco para que todos façam parte deste compromisso. Este é um compromisso, a sustentabilidade e a circularidade é um compromisso que depende de todos.
numa cadeia, numa corrente, se houver uns a puxar para um lado e outros para o outro, a corrente não se move. Portanto, temos que englobar todos. Portanto, este selo tem uma primeira fase que é de adesão e, portanto, vêm todos, independentemente de estarem a fazer melhor ou menos bem. E depois tem uma segunda fase que é de reporte, são obrigados a reportar. Isto faz com que, a partir deste momento, tenham que começar a medir o que fazem, em termos de consumo, de desperdício, de energia, de água, de biodiversidade, começar a medir em termos sociais o que é que a empresa faz. E depois, por fim, o selo, a fase líder, que é quando, sabendo o ponto em questão, estão a fazer bem. E, portanto, quer dizer que estão a melhorar o seu desempenho. E, portanto, este foi um projeto, é um programa em curso, que é um dos muitos que pretendem curar este crescimento sustentável da atividade turística. O nosso grande propósito é que Portugal seja um destino reconhecido pela sustentabilidade. Nós queremos ser o destino mais sustentável do mundo, mas para nos promovermos desta maneira temos que primeiro fazer o caminho de o ser também. E, portanto, é neste âmbito que estamos a trabalhar com esta grande missão. E acha que atualmente os agentes deste setor estão sensibilizados para isso? Têm feito também um trabalho nesse sentido? Essa é uma das dificuldades, estamos ainda aqui no domínio da mudança de mentalidades? Sim. Porque também tenho a sensação que o consumidor, o turista, também hoje em dia já começa a preferir ou já faz as suas escolhas consoante. Sim, felizmente temos também um consumidor, um turista cada vez mais exigente, mas também temos que trabalhar para que ele seja ainda mais exigente. A verdade é que as empresas tiveram alguma dificuldade nesta questão da necessidade de reportar, porque isto obriga a ter recursos humanos a trabalhar para isso e nós sabemos que isso tem um custo e hoje o grande desafio no setor é a questão da mão de obra e dos recursos humanos. E, portanto, houve alguma dificuldade, mas não há outro caminho, até porque nós temos um setor empresarial que também está muito baseado em apoios também financeiros do próprio Estado e hoje em dia, para se poder recorrer à banca, isso vai ser uma obrigatoriedade. E, portanto, o que nós tentámos foi ajudar o setor empresarial para, no dia que for obrigatório, eles já tiverem a fazer esse caminho. E a partir daquele primeiro impacto da dificuldade, as coisas começaram, de facto, a andar e hoje verifica-se essa preocupação, que já é transversal a todo o empresário, todo o setor, porque há esta necessidade, de facto, de ser melhor, porque também quem é melhor vende melhor. E, portanto, esta é uma questão importante. Mas só reforçar uma questão que disse que é fundamental, que é a mudança de comportamento. Porque o Estado pode obrigar. E as duas formas que tem de obrigar é a legislação, e nós temos em curso toda a alteração legislativa da oferta turística, com requisitos de sustentabilidade ambiental, social, cada vez mais exigentes. Tínhamos uma legislação completamente desatualizada, quando um hotel pontua porque recebe mensagens ou tem jornais, está completamente fora da realidade de hoje em dia do que é relevante. E, portanto, essa é uma ferramenta que o Estado tem, é a legislação. A outra é os apoios financeiros, é outra forma, só há apoios financeiros para quem faz este caminho, é outra forma de também levar a que o setor faça esse caminho. Mas não basta isso, nós temos que mudar comportamentos, porque no dia em que qualquer coisa não é obrigatório, já não se faz. Isto é como educar uma criança, não é? Se a criança faz só porque é obrigatório, é premiada porque é obrigatório, mas não percebe a dimensão e a necessidade dessa mudança de comportamento, de facto não vai resultar a médio ou longo curso. Portanto, nós também estamos a trabalhar muito esta questão da mudança de comportamento, paralelamente a todas as ferramentas que temos e que ajudam também a alavancar este crescimento sustentável. Fez aqui um bom teaser também para um painel que temos mais à frente, que é o das indústrias e não das cidades, que é onde estamos nesta altura. Falaremos ainda durante esta tarde. Helena Freitas, muito obrigado por se juntar também a nós. Este esforço que as cidades têm de fazer para abraçar esta aposta na economia circular,
Filipe também já tinha dito na sessão de abertura, não se faz sem as principais instituições da cidade. O que é que o Parque de Serralves tem feito neste aspecto? Já aplica, de facto, vários destes conceitos na sua atividade? Muito obrigada. Antes de responder exatamente à sua questão, eu tenho inevitavelmente que fazer aqui um contexto que foi sendo interpelada e, portanto, tenho que necessariamente aqui fazer. Porque nós, na verdade, estamos aqui a cruzar realmente a questão da circularidade e a questão das cidades. E estamos a cruzar porque, de facto, nós nos últimos 50 anos, e isto é importante dizer, nos últimos 50 anos, nós, no essencial, triplicamos, isto é, duplicamos a população do planeta, nos últimos 50 anos, tivemos aquilo que tipicamente se chama a grande aceleração, não é? Duplicamos a população do planeta, portanto, e triplicamos, no essencial, a escolha pela cidade, portanto, sobretudo as grandes cidades, não tanto as pequenas cidades e médias cidades, mas as grandes cidades, não é? Portanto, isto é uma questão relevante, portanto, a humanidade, de facto, escolheu a cidade como o ambiente privilegiado, digamos, de existência, e depois temos toda a problemática que a Guta mencionou já, da nova cidade, e, portanto, o que é que pode ser, a esse nível também, a revolução. Mas, tipicamente, este é o enquadramento e a escolha. E, por outro lado, temos a questão, de facto, da circularidade, que é uma imposição, portanto, da sustentabilidade, de facto. O que é que acontece? Basicamente, nós consumimos mais recursos do que aqueles que dispomos, produzimos mais resíduos do que aqueles que o sistema natural tem capacidade para incorporar, perdemos natureza todos os dias, não é? E estamos a distribuir riqueza de forma cada vez mais desigual. E, portanto, isto é, evidentemente, é imperioso. Portanto, fazer aqui uma mudança de paradigma que nos obriga, de facto, a internalizar aquilo que o sistema de consumo e de produção produz todos os dias e nós temos, de alguma forma, conseguir incorporar. Portanto, isto é um caminho inexorável, não é? E, portanto, em que, de facto, a cidade tem que ser aqui, de facto, um agente fundamental neste processo, porque é realmente onde nós conseguimos, de alguma forma, materializar aquilo que tem sido o nosso, digamos, a nossa fórmula de existência. E, portanto, quando isto acontece num tempo também em que estamos a fazer uma alteração do uso do solo a um ritmo alucinante, em 20 anos, basicamente 10% dos territórios naturais passaram a ser, portanto, as chamadas croplands, portanto, territórios produtivos de produção alimentar, o que significa que nós estamos a ter uma demanda crescente, de facto, também de oferta de alguns bens que têm também que chegar à cidade. Portanto, o processo de transformação das cidades hoje é de uma enorme violência e de uma enorme exigência, não é? E por isso, claro, que temos o Filipe que mencionou e bem, portanto, a Câmara, de facto, basicamente, as agendas todas que pode rapidamente incorporar e trazer ao planeamento e à execução, está a fazê-lo, da mobilidade, da energia, portanto, todas essas dimensões, não é? Mas depois é na translação do conhecimento, no diálogo com o consumidor, que nós estamos a ter maior dificuldade, e isso passa por várias coisas, entre as quais também, exato, a linguagem da translação é tipicamente a arquitetura, o design, etc., que nós, infelizmente, eu ainda esta semana tive a oportunidade de estar num evento Mais Casas, organizado até pela Faculdade de Arquitetura do Porto, exatamente no MUD, no Museu de Design em Lisboa, e uma coisa que me deixou imensamente impressionada é que nós temos imensos estudantes, muitos estudantes, portanto, de arquitetura, design, de várias escolas do país, que estão neste momento a pensar de uma forma muito madura, muito extraordinária, portanto, já muito interdisciplinar, multidisciplinar até, revolucionária, portanto, que estão a trazer soluções, a propor soluções, etc. Mas temos um sistema de ensino, um sistema de ensino que é tipicamente, e sobretudo o ensino universitário, que é onde nós temos, digamos, aquele conhecimento que é preciso para esta revolução em curso, não é? E nós, infelizmente, o sistema universitário não tem a capilaridade que é precisa para um pensamento sistémico na base da revolução que nós estamos a implementar. E, portanto, nós temos, de facto, na orgânica as nossas organizações, digamos assim, estão realmente, queremos fazer uma revolução do futuro com organizações do passado, não é? Portanto, evidentemente, isto é o grande desafio que nós temos. Portanto, no caso concretamente, e portanto, é claro que temos que ter autarcas inteligentes, ativos e, de facto, têm visão, e o Porto tem esse privilégio de ter, de facto, é uma das cidades do país que o tem, não é? E depois, claro, e temos temos várias pessoas, hoje cada vez mais, também na função pública e seguramente nas empresas, como vamos ver, que estão realmente a incorporar as soluções
as soluções que são possíveis, estão a trabalhar no sentido também da inovação e à procura de soluções que realmente permitem fazer este caminho da sustentabilidade, mas a revolução que nós precisamos de pensamento, de estratégia, de reflexão e até de espaço vital é muito maior do que isso. Isso é que é o grande problema, que me preocupa imenso, porque, e sobretudo quando eu vejo aquilo que perdemos da natureza todos os dias, e o que isso, as implicações que realmente isso vai ter, não é? A dificuldade que estamos a ter em redistribuir os recursos planetários de uma forma mais justa, mais solidária, não estamos a ser capazes, não temos estruturas que de facto atentas a isso. Ainda agora viu o que aconteceu na COP, não é? Como é que é possível, não é? O financiamento que estamos a falar pode parecer imenso, mas imaginem que é 4% daquele financiamento que todos os anos estamos a dar a subsidiar os combustíveis fósseis. Parece um número astronómico, mas é 4% daquele valor que com que estamos a subsidiar os combustíveis fósseis. Portanto, nós estamos reféns, de facto, de lógicas, não é? Que temos que rapidamente desconstruir e, sobretudo, porque a revolução que o mundo precisa é uma revolução colaborativa, de interação, de facto, de cumplicidade, de compromisso, como também já foi mencionado, não é? E, portanto, o Parque de Serralves, tem a sorte de ter, para já, desde logo, e a Ana Pinho me convidou para estas funções, desde sempre me desafiou a colocar o parque no centro da atenção e deu sempre ao parque a primazia, a maior visibilidade, e também foi por isso que eu tive o gosto também de estar com ela estes anos aqui nesta missão, não é? Mas, na verdade, que ela própria partilhou sempre comigo e teve sempre esta leitura, portanto, até um bocadinho antes do tempo também, não é? E sempre o parque tem que estar. E porquê que o parque tem que estar? Porque o parque é não só um exemplo, de facto, de natureza, é certo, organizada, preparada, também com outras dimensões de estética, que a natureza também também presta esse serviço, não é? O parque tem essa missão, claro que sim, mas para além disso temos estado a tentar trabalhar já há muitos anos também, é uma missão. Serralves sempre teve digamos, na sua matriz, também muito inscrita na própria cidade do Porto, não é? Da promoção da ciência, da educação, de facto, da presença das famílias, atividades permanentes realmente de construção, digamos, de programação consistentemente, não é? Com as pessoas, para as pessoas e, portanto, de facto, também sempre com o apoio da Câmara Municipal. De facto, há aqui um ecossistema, não é? Que é realmente também muito favorável a esta dinâmica. E, portanto, o Parque de Serralves, pela própria matriz em que se insere, de facto, a Fundação é uma estrutura absolutamente preciosa que o país tem, é um tesouro que o país tem e que deve acarinhar o mais possível, porque realmente, antes do tempo, foi uma Bauhaus, não é? A Fundação, antes do tempo, foi isso, foi um espaço interdisciplinar de diálogo, de permanente trabalho também em prol, de facto, das narrativas que nos ajudam a construir o futuro exatamente nesta agenda da sustentabilidade. E por isso é muito fácil, digamos, no meu caso, tenho também uma equipa fantástica e neste enquadramento de facto, o trabalho que temos é sempre no sentido de trabalhar esta agenda muito com base no apoio às escolas também da cidade, da região, num diálogo muito estreito também com os municípios do país, com quem a Fundação de Serralves também tem ligação, e múltiplas atividades e eventos, onde também tentamos cada vez mais fazer melhor e sermos também um elemento pedagogicamente ativo nesta agenda da sustentabilidade que todos queremos abraçar. Considera de alguma forma que as políticas públicas podiam ser aqui mais adaptadas a priorizar a regeneração de que se tanto fala, esta conquista que estamos a fazer à natureza? Quer dizer, a agenda regenerativa hoje é também universal, portanto estamos a falar em regeneração dos solos, dos sistemas agrícolas, das cidades, portanto, e porque de facto sentimos a violência, não é, da perda. Portanto, hoje nós temos consciência cada vez maior que estamos a perder ativamente, bem, a natureza todos os dias, mas estamos a perder ativamente também
a capacidade de dialogarmos, a capacidade de trabalharmos em conjunto, de construirmos soluções. Portanto, nós estamos a perder ativamente valores essenciais até no plano da dignidade humana, no plano dos direitos humanos. Estamos a sentir que isso está a acontecer. E, portanto, essa agenda regenerativa é também, coloca-se também a este nível. Portanto, a capacidade que vamos ter, e nesse sentido a linguagem da sustentabilidade é essencial, porque nos leva exatamente a perceber e a trazer para a nossa própria existência, portanto, cotidiana, nas nossas opções, não é? Quando hoje começamos a ter mais atenção àquilo que consumimos, verdadeiramente o que é que nos faz felizes, não é? Verdadeiramente precisamos assim de tanto, não é? Verdadeiramente o que é possível dispensarmos e, portanto, e temos o privilégio de viver em contextos em que isso ainda é possível, ainda temos essa margem de liberdade, não é? E, portanto, hoje, realmente, a regeneração é uma agenda fortíssima que está na base e, portanto, enfim, é por isso, não é por acaso que é o tema escolhido também aqui para a circularidade, não é? Agora, é um desafio tremendo, não é? Portanto, e não pode ser uma ilusão. Tem que realmente, a meu ver, tem que ser um caminho genuíno, não é? Inspirado e cada vez mais, enfim, coletivo, desejavelmente, não é? Mas, portanto, é de facto uma agenda coletiva. Eu, hoje em dia, trabalho ativamente na regeneração dos solos, dos sistemas agrícolas, falo regularmente com a agricultura. Para mim, o sistema agrícola é central, portanto, estamos aqui a falar sobretudo das cidades, onde evidentemente é onde vivemos, mas na relação com o consumidor, a transição agroecológica, para mim, é central para este processo de renovação e de regeneração, portanto, de facto, porque há uma relação muito próxima entre o nosso bem-estar e a percepção de bem-estar e aquilo que consumimos, a alimentação, e também aqui Serralves e o Parque têm tentado trazer esta agenda para as nossas preocupações e para a relação com os públicos e, portanto, penso que sim, que é um processo e as cidades podem, evidentemente, ter essa bandeira e devem ter essa bandeira. Falava há pouco, estava-me a recordar que o Parque de Serralves, claro, a Fundação, mas também o museu através da arte, não é? A arte pode ter aqui um papel também pedagógico e formador nesse domínio, e acho que Serralves também já o tem feito de forma brilhante. Estamos quase a fechar aqui este painel, estava aqui a confirmar o tempo. Queria ainda voltar aqui ao Filipe para que me explicasse um bocadinho melhor este Pacto do Porto para o Clima. O que é, quem é que envolve e quando é que vamos ter resultados, se calhar, visíveis desse vosso projeto? Muito bem. Eu, se calhar, permitam-me só duas notas. Uma, porque eu ouvi falar muito de planeamento. E deixa-me confessar algo. Eu, há 10 anos que assumi a pasta do ambiente e da parte digital e encontrei, acho que aquilo que acontece um bocadinho pelo país todo, que é uma Câmara muito operacional e muito pouco dedicada a planeamento. Eu hoje não tenho nenhuma área que tutelo onde não tenha uma equipa de planeamento. Portanto, eu não consigo viver sem planeamento. Portanto, para mim é absolutamente fundamental essa questão. Participando com arquitetos, não digo tanto designers, é verdade, mas de facto porque é o território. Não, mas eu confesso que é uma dificuldade. Eu depois posso detalhar, mas se calhar não para aqui, mas de facto há os designers são muito chamados a participar na cidade em variedíssimas alturas, mas estão menos incluídos no planeamento, o que é um problema. Isso estou inteiramente de acordo. Mas este é de facto um desafio muito grande e, portanto, nós temos que planear, saber o que é que queremos para depois pôr às empresas que vêm trabalhar connosco e construir. Queria dizer também que o fazemos é algo que todas as minhas equipas eu estimulo-as a participar em projetos europeus. Porquê em projetos europeus? E temos milhões de financiamento que conseguimos atrair para o Porto nos últimos anos. Portanto, não estou a falar dos Nortes 2030, nem dessas coisas. Estou a falar de ir lá fora a processos super concorrenciais com muitas outras cidades, envolvermos em consórcios e conseguir ganhar, portanto tem que ser bom, tem que ser uma estrutura boa. E nós nesses projetos europeus temos sido muito ágeis e as minhas equipas são indescindíveis, temos uma coisa, é que nesses projetos conseguimos consórcios com empresas, coisa que cá normalmente não conseguimos fazer, portanto vamos em busca daqueles que também têm as soluções e a inovação. Só para dar um exemplo, o Parque da Alameda Cartes, que há bocadinho eu falei, é um desses projetos europeus em que nós trabalhamos com uma série de áreas, de arquitetura paisagística, de urbanistas, de psicólogos, variadíssimos, com os cidadãos, com as instituições, e foram eles que nos ajudaram a desenhar o parque. Portanto, o parque é feito para as pessoas. Os caminhos de pé posto que eles percorriam são os caminhos que agora estão lá.
Os declives são eles que pensaram, a utilização do Parque Futuro foi todo feito com eles. Portanto, de facto, nós temos que mudar a filosofia de testar e de fazermos as cidades e a cocriação, mas também esta história da inovação. Eu, desde que fui eleito pela primeira vez, o tema da inovação faz parte do pelouro. A inovação é um tema de transformação das cidades. As cidades evoluem com a inovação. Portanto, tudo que seja sonhar, testar, inovar, é absolutamente crítico fazermos nas cidades. E estou a falar, normalmente olhamos para isto para temas tecnológicos, eu não olho nada para temas tecnológicos, olho para tudo, para os parques, para o espaço público, para o que for. Aliás, nós, por exemplo, na comunidade energética estamos a testar baterias de segundo uso, para ver se é possível depois expandir e capitalizar. Para terminar muito rapidamente, só dizer, o Pacto do Porto para o Clima é um dos projetos que a mim me deu bastante gozo pôr em marcha. Ele está muito associado àquilo que foi a nossa proposta de candidatura às cidades-missão. Nós fomos uma das cidades-missão escolhida pela Comissão Europeia. Há 100 cidades escolhidas pela Comissão Europeia para liderar esta transição, nomeadamente tendente à neutralidade de carbono. E nós, quando reunias a minha equipa e os vários pilares, porque isto não se faz sem pessoas, e portanto desde a água, a energia, espaços verdes, o que imaginarem, mobilidade, etc., a grande pergunta foi, ok, muito bem, nós temos um plano, a cidade é responsável por 6% das emissões, o município é responsável por 6% das emissões, o resto não tem nada, são os outros, são as outras entidades, é o cidadão. Como é que nós falamos com as pessoas? E então surgiu esta ideia de um pacto, uma lógica de que as instituições, o cidadão se pode unir num compromisso que ambicionamos para a cidade. Acho que todos nós que trabalhamos na cidade, que nos envolvemos, acho que seja no mundo empresarial, seja em nossas casas, ambicionamos uma melhor qualidade de vida, ambicionamos também trabalhar para estes temas. E o pacto surgiu daí. O pacto, de facto, é e tem sido um grande veículo de comunicação e de envolvimento das várias instituições da cidade. Têm partilhado imensas iniciativas. Essas iniciativas têm puxado por outras instituições que depois vão perceber e tentar fazer igual, ou até partilhando nesta lógica de simbioses que podemos todos criar. E acho que encontramos uma excelente forma de nos unirmos e de mudar comportamentos. Porque a grande dificuldade das cidades, e isto aqui já foi referido, é que nós temos de trabalhar com a academia e no Porto todos estes projetos, o Plano Diretor Municipal, estes projetos que eu fui falando aqui, têm muito de academia, têm muito conhecimento. Por causa disto, nós temos que estimular também as próprias instituições a virem connosco, a desafiar, a inovar, e temos que trazer as pessoas. E a mudança dos comportamentos, eu diria que é o mais difícil. É mesmo o mais difícil. E nós, para o fazermos, e gostei de ouvir a questão do turismo sustentável, porque de facto nós também acho que estamos numa condição hoje em dia de Portugal também de escolher o turismo que queremos de futuro, e gostei muito de ouvir a estratégia, porque esse é o turismo que o Porto me interessa também. E, portanto, nós temos que também, o setor público tem que ir dando estas linhas orientadoras, mas também envolvendo a comunidade. Se nós não trouxermos as pessoas connosco, se isto não for feito, como eu disse no discurso inicial, com as pessoas e para as pessoas, mas há outra forma de o fazer sem ser só pelo exemplo? Não, claro, há muitas formas de o fazer. Eu não me querendo monopolizar, mas dando alguns exemplos. Obviamente, se nós queremos, por exemplo, alterar a forma como as pessoas usam ou se movem na cidade, nós temos que lhes dar incentivos. A gratuitidade para os jovens foi absolutamente transformador na cidade do Porto. Absolutamente transformador. Eu tenho números impressionantes de jovens que antigamente eram os pais que os levavam para todo lado e que de repente começaram a andar de autocarro e de metro. Como nós agora estamos a incentivar com as 22 viagens gratuitas através do cartão Porto Ponto. Como com o cartão Porto Ponto, por exemplo, sobe o elevador dos Guindais gratuitamente. Este tipo de iniciativas, este tipo de também sabermos dar algo à população. Hoje, se quiser pôr produção de energia na cidade, em sua casa, aqui no Porto, nós estamos a dar um incentivo de redução de 500 € por cada kilowatt que ponha. Mas a pergunta seguinte é sempre, mas estão a fazer isto para as pessoas que têm dinheiro para investir. Não é verdade. Nós estamos neste momento, o Agro do Amial, que é um bairro social, já tem painéis fotovoltaicos, onde as pessoas, por exemplo, nestes últimos meses, algumas delas pouparam mais de 60% de energia. Nós não podemos deixar as pessoas para trás. Se deixarmos as pessoas para trás, perdemos isto. Daqui a uns, até podemos estar alegres e contentes, mas daqui a 5, 10 anos, as pessoas vão olhar para nós e dizer, mas vocês fizeram isto para um nicho de pessoas. Nós ficamos aqui sozinhos, não é? Nós agora não pode. Portanto, esta é muita filosofia que está subjacente ao pacto. Nós não deixaremos de intervir onde precisamos de intervir, seja para garantir um turismo mais sustentável, seja para intervir uma construção mais sustentável. O índice ambiental é um dos projetos que eu acarinho muito, que em breve estará em cima da mesa, que é
Se alguém seguir regras que vão para além da legislação, que vão para além, que introduzem outra sustentabilidade ao Porto, então nós somos capazes de deixar construir mais um bocado ou, por exemplo, reduzir as taxas que eles têm de pagar. Portanto, nós queremos ir mais além e queremos acelerar. Esse também é outro dos propósitos, por isso é que somos uma cidade de missão, é que nós queremos, de facto, que as coisas no Porto tenham materialização e aconteçam. Isso também é importante, nós temos que dar depois o restante às pessoas. As pessoas também, se for só sonhar e depois não virem nada a acontecer, não lhes conseguimos mudar, não é? Muito obrigado. Foram os participantes aqui deste primeiro painel dedicado a cidades circulares. Daqui a pouco vamos ter um segundo dedicado a indústrias circulares. Aproveitamos agora para fazer uma pausa de 15 minutos e já voltamos. Até já. Obrigado.